Meus irmãos, Lucas, capítulo 23, versículo 34, diz: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. As mãos que antes estavam fazendo sinais, os pés que levavam Jesus no decorrer do seu ministério público, agora estão pregados no madeiro. Jesus é crucificado. É sexta-feira, é Páscoa. Jesus está diante da cruz e ao lado de dois malfeitores, diante de uma multidão que antes gritaram: crucifica-o, crucifica-o, diante daqueles que de fato eram seus apóstolos, dos seus amigos, Simão, que carregou a cruz junto a Jesus, Maria, ele estava na cruz. E nós encontramos ali Jesus falando a primeira palavra, e a primeira palavra é perdão. É uma palavra de intercessão. Jesus ora pedindo, intercedendo, não para si mesmo, mas pelos que estavam o colocando naquele madeiro. Jesus ora não clamando por justiça, mas ora clamando pelo perdão. E diante dessa palavra nós podemos encontrar, meus irmãos, 3 lições. E a primeira lição que nós encontramos aqui é a intercessão. O ministério de Jesus é marcado pela intercessão. Ele começa com Jesus orando. Em Lucas 3, versículo 21, nós encontramos Jesus iniciando o seu ministério orando. E nós encontramos Jesus no final do seu ministério público também orando: Pai, perdoa-lhes. Jesus, o profeta, o sacerdote, o rei, aqui ele exerce a sua função sacerdotal, intercedendo em favor do povo, intercedendo em favor dos seus inimigos. E durante o seu ministério, muitos puderam ver os seus sinais, puderam ser seus discípulos por um tempo. Quando nós vamos ao Evangelho de João, nós encontramos ali no capítulo 2, Jesus dizendo que muitos do que estavam o seguindo por conta dos seus sinais iriam desertar em algum momento. E quando nós vamos para o capítulo 6 do Evangelho de João, nós encontramos esses desertores, esses que começaram a caminhar com Jesus, mas estavam atrás de Jesus apenas por interesse. E Jesus então diz que esses iriam desertar. E isso acontece no capítulo 6. E possivelmente muitos desses desertores estavam diante de Pilatos dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sem dúvida, esses também estiveram com Jesus, acompanhando Jesus no seu ministério. No entanto, não aceitaram a sua palavra, acharam duro o discurso de Jesus. Na cruz, como Deus homem, Jesus exerce ali a função de homem. Ele não exerce as prerrogativas divinas, porque ele é o nosso substituto. Ele ali na cruz, ele está nos substituindo. Na cruz, ele está recebendo sobre ele o meu e o seu pecado. Ele está ali fazendo aquilo que o homem não seria capaz. E por isso que Jesus, ele primeiramente intercede pelos seus. E a primeira lição então que aprendemos aqui, meus queridos, é que a intercessão, ela tem que fazer parte da nossa vida. A intercessão tem que ser parte da nossa caminhada cristã. A intercessão tem que ser o nosso estilo de vida como cristão. É importante em todo tempo nós nos voltarmos a Deus, a Jesus Cristo. E Jesus deixou esse exemplo
enquanto ele poderia ali criticar aqueles que o crucificaram, ele faz o contrário, ele intercede por esses. Meus irmãos, nós precisamos orar mais. A oração tem que fazer parte da nossa caminhada cristã. E a segunda lição que nós podemos encontrar aqui é o perdão. A primeira palavra não é de vingança contra Pilatos, a primeira palavra não é de vingança contra os que o crucificaram, contra Herodes, contra os religiosos daquela época. A palavra aqui não é de juízo, mas é uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes. Parece estranho, mas Jesus nos ensina que não é pagando mal com o mal que resolvemos as coisas, mas é perdoando os nossos inimigos, até os piores inimigos. No Sermão do Monte, Jesus nos ensinou os discípulos como eles deveriam proceder diante disso. Ele diz aos discípulos, lá em Mateus 5, versículo 44, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A Escritura ensina que devemos perdoar o nosso irmão. Independente de qualquer coisa, nós devemos perdoar o nosso irmão, se possível, até 70 vezes 7. Se Jesus fez isso, que direito eu tenho de julgar o meu irmão? Se Jesus fez isso e nos deixou o exemplo, que direito eu tenho de maltratar o meu irmão? Se Jesus nos ensinou isso, que direito eu tenho de ficar de picuinha com o meu irmão? Jesus nos ensina naquela cruz que nós devemos orar, mas também que nós devemos perdoar o nosso próximo. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos é também perdoar. E a terceira lição que nós encontramos aqui é da cegueira espiritual. O texto diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os inimigos de Cristo não eram ignorantes quanto à crucificação. Eles sabiam o que eles estavam dizendo a Pilatos, falando crucifica, eles sabiam disso, eles sabiam. No entanto, eles não entendiam que aquele a quem eles estavam clamando para crucificar era de fato o verdadeiro Messias, que todo o Antigo Testamento vem nos mostrando, que os profetas vêm anunciando e que se cumpre na profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 12, quando lá está escrito: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Naquele momento, essa profecia se cumpre. Queridos, a cegueira espiritual é uma triste realidade. A cegueira espiritual é uma triste realidade em nossa vida. Nós conhecemos muitas vezes a verdade, mas decidimos escolher apenas algumas para cumpri-las. A cegueira espiritual, ela tem feito parte de muitas igrejas. Não está apenas naqueles ignorantes que não conhecem a verdade, mas também está no meio e no seio daqueles que sabem quem é Cristo. Lembram? Aqui estavam também aqueles que antes caminharam com Jesus no seu ministério público, mas que decidiram não ouvir tudo o que Jesus dizia. Mas, queridos, nós temos que buscar integralmente viver essa palavra. Nós temos que nos debruçar, nos deleitar nessas verdades, porque só ela nos dará força para caminharmos diante de um mundo tão ruim ao qual nós vivemos. Meus irmãos, nós podemos perceber que aqui Jesus, ele nos traz essa palavra e nos ensina 3 preciosas lições. Ele nos ensina a orar,
e a orar em todo o tempo, principalmente pelos transgressores, por aqueles que cometem coisas ruins contra nós. Nós temos que orar por eles. Não só orar, mas também perdoar e crer no poder de Deus para fazer do ignorante um salvo, um liberto, porque Jesus pode fazer isso por meio do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Meus irmãos, possivelmente também no meio daqueles que crucificaram Jesus estavam alguns convertidos que nós vamos encontrar depois, lá em Atos capítulo 3, quando Pedro prega e 3.000 são convertidos. Nós temos que pregar a palavra, amar a palavra e viver a palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.